Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém? Deus é bom em todo o tempo. Deus é bom em todo o tempo. Em Lucas capítulo de número 24, a Bíblia nos relata, pode tomar seu assento por bondade, queridos? A Bíblia nos relata a respeito de dois discípulos de Jesus que estavam saindo de Jerusalém e indo a caminho de Emaús. A Bíblia diz que eles estavam conversando a respeito de tudo aquilo que havia acontecido. Ou seja, eles estavam conversando a respeito de Jesus. E o texto diz que de repente Jesus chega e começa a caminhar com eles. E eu acho isso interessante e lindo porque o texto diz que o mesmo Jesus. O evangelista Lucas, quando ele narra esse texto, ele fala duas vezes dizendo, o mesmo Jesus. Aí o Espírito Santo palestrou algo comigo muito interessante, que antes da cruz, Jesus era Jesus. E depois da cruz, ele permaneceu sendo o mesmo Jesus. Ou seja, Jesus não mudou. A Bíblia diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O mesmo Deus que operou no passado é o mesmo Deus que opera hoje. O mesmo Deus que operou no regional passado é o mesmo Deus que pode operar nos dias de hoje. A cruz não mudou Jesus. As dores da cruz não mudou Jesus. E por que você quer deixar essa dor te parar? E por que você quer deixar essa frustração te parar? Permaneça o mesmo. Jesus caminhando ali com os discípulos. E ele pergunta, que conversa, que palavras são essas que caminhando locais entre vós? E por que vocês estão tristes? Ou seja, Jesus queria saber o tipo de conversa que eles estavam tendo. E Jesus quer saber o tipo de conversa que nós temos tido. Jesus quer saber de quem que nós estamos conversando a respeito quando nos reunimos. Mas nessa tarde nós nos reunimos aqui para falar a respeito de Jesus, porque aqueles dois discípulos estavam falando de Jesus. Eles estavam falando de Jesus. E o texto diz que Jesus pergunta, por que vocês estão tristes? Mas mesmo eles estando tristes, eles continuavam caminhando. Entenda uma coisa nessa tarde, não deixe a tristeza te parar. Não deixe as provações te desanimar. Não deixe as lutas fazer você retroceder. Por que vocês estão tristes? Que o texto diz que eles falam para Jesus sem saber que era Jesus, porque a Bíblia diz que os olhos deles estão como fechados, impedidos de conhecer Jesus, que era Jesus. Mas Jesus estava caminhando com eles sem eles perceber. Jesus estava caminhando com eles mesmo eles não percebendo. Entenda isso, Jesus está caminhando com você. Tem gente que é tão sensível à presença dele, que como o primeiro passo já sente Deus. Mas entenda uma coisa, mesmo você não sentindo, ele está caminhando contigo. Espiritualidade é quando tudo está dando errado, mas mesmo assim você está crendo que ele está caminhando com você. E a Bíblia diz, agora eles falam, você é peregrino aqui? Você só está de passagem, mas o que eles não sabiam é que Jesus é peregrino mesmo. O que eles não sabiam é que Jesus só estava ali de passagem, nós também somos peregrinos. Nós estamos neste mundo apenas de passagem. O nosso lugar é nas mansões celestiais. Nós somos peregrinos e forasteiros aqui. E eles começam a relatar para Jesus tudo aquilo que havia sucedido. Tudo que havia acontecido, eles falam para Jesus. Eles falam para Jesus o motivo que eles estavam tristes. Eles falam para Jesus o motivo da decepção dele. Entenda nessa tarde, só Jesus te entende.
E Ele quer saber o que tem feito você desanimar. E Ele quer saber o que tem feito você fracassar. Eles começam a falar para Jesus. Aí Jesus fala o seguinte: honestos, quão difícil vocês são para entender. E Jesus fala: era necessário que o Cristo padecesse para que Ele entrasse na glória. Entenda isso nessa tarde. É necessário essa dor. É necessário essa prova. Tem gente já entendendo ali, ó. É necessário essa dor, porque você, para viver as coisas grandes, primeiramente você vai ter que ser provado. E Jesus sabia. Ele mesmo falou: era necessário que o Cristo padecesse. E Ele sabia. Só que quando Jesus quer nos provar, nem sempre Ele vai revelar para a gente. Nem sempre Ele vai dizer: ó, eu vou te colocar no deserto. Nem sempre Ele vai dizer: eu vou te provar um pouco. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Ele está caminhando com você. Jesus sabia de todo o processo. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que Deus deu o nome que está acima de todo nome. Deus deu para Jesus o nome que está acima de todo nome. Ou seja, a aprovação, a cruz teve um propósito. A tua dor tem um propósito. As tuas lágrimas têm um propósito. O teu sofrimento tem um propósito. E Jesus começa agora a pregar para eles. Jesus começa a discorrer de Moisés até os profetas. Jesus começa a falar de Moisés, começa a falar de Isaías, de Jeremias, de Ageu, de Malaquias. Jesus começa a falar de todos os profetas, porque todos os profetas relatam a respeito do sofrimento de Cristo. E quando Jesus começa a pregar, termina de pregar para eles, o texto diz que Jesus fez, olha só, Jesus fez como que ia para longe. Aí a Bíblia diz que eles falaram: ó, fica conosco. Fica conosco, porque já está tarde. E Jesus fez isso proposital. Jesus fez isso proposital. E Jesus entra. E quando Jesus entra, a Bíblia diz que Jesus, ele parte o pão. Porque segundo a tradição judaica, o convidado é que dá graças pelo alimento. Segundo a tradição judaica, é o convidado que dá graças pelo alimento. E a Bíblia diz que Jesus parte o pão. A Bíblia diz que Jesus parte o pão. E quando Jesus parte o pão, a Bíblia diz que os olhos dos discípulos foram abertos aonde? No partir do pão. Mas eles estavam onde? Na mesa. Na mesa Jesus se revela. Na mesa fala sobre comunhão. A mesa fala sobre intimidade. Quer que Jesus se revele a você? Então permaneça na mesa. Quer que Jesus fale com você? Então permaneça na mesa. Porque na mesa tem intimidade. E a Bíblia diz que quando os olhos deles foram abertos, Jesus desapareceu. E o que eu acho lindo é que eles diziam: por acaso o nosso coração não queimava quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras. Aí o Salmo de número 39, versículo 3 diz assim: o coração me ardia no peito. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Meditava em quê, Manuel? Nas Sagradas Escrituras. O fogo jamais vai se acender se você não meditar. O fogo jamais vai se acender se você não ler a palavra. O fogo... Se você não meditar, o fogo não vai acender.
Aí o salmista Davi fala que quanto mais ele meditava, mais o fogo queimava. Ei, não deixe a chama do Espírito Santo se apagar em você. Não deixe a chama da evangelização se apagar em você. Jeremias capítulo de número 20, versículo de número 9. Jeremias está querendo se desviar. Jeremias está querendo se afastar. Jeremias fala o seguinte: eu não vou mais falar sobre ele. Eu não vou mais pregar sobre ele. Eu não vou mais cantar sobre ele. Jeremias falou isso. Mas a Bíblia diz que é como se um fogo ardesse no coração dele. Um fogo dentro de mim. Eu estou exausto tentando contê-lo. Já não posso mais. Ei, quem tem chamada de Deus, o fogo não para de queimar. Quem foi chamado por Deus, o coração vai fumegar. Quem foi chamado por Deus pode até pensar em parar, mas o fogo do Espírito Santo não vai deixar você parar. Cadê você que tem esse fogo queimando no seu coração? Cadê você que até pensou em parar, chegou aqui dizendo: Senhor, eu vou lá, mas se o Senhor não falar comigo, eu vou parar. Mas só que você não consegue, porque a chama da evangelização queima no seu coração. A chama do Espírito Santo queima no seu coração. Não tem como parar mais. Levítico capítulo 6, versículo 13. O fogo queimará continuamente sobre o altar e não se apagará. Não tem mais como desistir. O fogo do coração, do seu coração, não vai parar de queimar. Se coloca de pé em nome de Jesus. Você não pode parar. Você não pode voltar atrás. Porque existe uma chama aí dentro que faz você continuar. E é a chama do Espírito Santo. Essa chama é que tem te dado a permissão para adorar Ele nessa tarde. É essa chama que tem dado a você motivos para continuar. Não pare. As dores são grandes, as dificuldades são grandes, mas existe um propósito de Deus para a sua vida. Eu quero orar por você nessa tarde. Eu quero falar com Deus neste momento sobre a sua vida. Você que chegou aqui falando, querendo parar. Mas eu te convido você a meditar aqui, ó. Porque enquanto você medita, o Senhor falou isso para Josué. Josué, medita de dia e de noite. Medita de dia e de noite. O tempo que você passa dia e noite mexendo no celular é o tempo que você estará meditando nas Sagradas Escrituras. Querido e amado Jesus, nós te adoramos, glorificamos o teu nome na tarde desse dia, Deus. Porque a chama do Espírito Santo não pode apagar, Senhor. Ó Pai, nós te adoramos, ó Pai, porque nós acreditamos que aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. Aquele que nos chamou é fiel para nos conduzir até o fim. Abençoe o teu povo, Jesus. Abençoe cada jovem aqui presente nessa tarde e os que ainda virão logo mais. Usa, Senhor, cada um que terá oportunidade neste momento, nessa tarde, durante essa noite também logo mais, para a glória do teu nome, Pai, e que a chama do teu Espírito Santo jamais se apague em nossos corações. Amém. Amém. Pode tomar vossos assentos.